Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para Galiléia e encontrou Filipe e disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem o israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 5 de janeiro, nós estamos aqui continuando na nossa meditação durante esse período, antes da Epifania ainda, no Evangelho de São João. E hoje, continuando o Evangelho de ontem, hoje é a parte que Jesus ele decide partir para Galiléia e lá ele encontra-se com Filipe. Esse encontro é um encontro muito profundo, porque o texto do Evangelho que nós acabamos de ler diz que Filipe ele era de Betsaida. Ora, ao dizer isso, o texto está dizendo que Filipe era da mesma cidade de André e de Pedro. Então, aqui já tem um primeiro grande sinal, para a nossa meditação. Jesus, que é o Salvador, ele só chama aqueles que já estão dispostos a segui-los. Aqueles que de alguma maneira já foram atraídos por nosso Senhor. E é por isso que ele chama Filipe: vem, segue-me. Filipe já estava atraído. Primeiro que ele cresceu ali junto com Simão Pedro, junto com seu irmão André, e não só, também Tiago e João, que eram companheiros de pesca de Simão e André, junto com Zebedeu, que era pai de Tiago e de João. Então, ele cresceu ali, naquela região. Ele conhecia muito bem os seus amigos. E os quatro, Tiago, João, Pedro e André, se tornam discípulos de Jesus. E não só isso, ele consegue ver completamente a transformação que Jesus estava realizando na vida daqueles quatro. Mas não só isso, ele mesmo já estava com o seu coração abrasado de vontade e de desejo para o Senhor. Que se não fosse isso, ele não teria perseverado e ficado ali por um longo tempo. Aqui nós precisamos destacar a prontidão desse homem, destacar a prontidão de Filipe. Ele estava ali, ele permanecia ali, então ele já está com essa disposição no coração. Já há uma atração no coração de Filipe para que ele então, por isso aqui o texto do Evangelho traz esses dados, que ele era de Betsaida, cidade de Pedro e André, e tudo mais. Na sequência, nós vamos ver Filipe que vai até Natanael. Natanael é aquele que é São Bartolomeu, Ele vai até Natanael. Ele vai a Natanael e ele começa a falar de Jesus. E veja, Natanael, como sendo um bom israelita, ele então diz: de Nazaré pode vir coisa boa. Mas veja, antes um pouco, voltando à questão ainda de Filipe,
Dizer que ele é de Betsaida também significa dizer que Betsaida significa a casa dos caçadores, né? E isso significa dizer que Jesus estava querendo fazer deles ali caçadores de almas para imputar-lhes a vida. E aí é por isso que o evangelho termina Jesus dizendo para Simão Pedro, né? Você é chamado Simão, filho de João, mas agora você vai se chamar Cefas. Você vai se chamar Quefas. Jesus tinha dito isso para ele, né? Já tinha dito isso para Pedro no evangelho anterior. Você vai se chamar Pedra. Então agora ele vai atrair o coração de Filipe. E Filipe, por sua vez, como nós estávamos dizendo, ele vai até Natanael para poder então evangelizar ele e convencer ele daquilo que ele mesmo estava convencido, de que Jesus ele era o Deus. Agora, interessante aqui na sequência é que Natanael ele faz uma pergunta para Jesus, né? Natanael faz uma pergunta para Jesus como homem. Ele pergunta para Jesus como homem: da onde que você me conhece? E Jesus responde para Natanael como Deus, né? E isso muda toda a realidade. Jesus responde para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. E aí, claro, né? Ele não enxerga ele mais como homem, mas sim como aquilo que ele é. E a expressão de Natanael é exatamente uma resposta àquilo que Jesus tinha mostrado para ele. Ao Jesus dizer isso, Jesus está revelando para Natanael quem ele é, pelo fato de dizer coisas que quem poderia saber disso, senão Deus? Um homem não poderia saber disso, né? Da intimidade de quando Natanael estava lá sozinho, né? Não podia saber mesmo. Então, assim, esse texto é muito rico, né? É muito profundo para cada um de nós. É Jesus que atrai, Jesus que chama, mas chama aqueles que já estão com uma predisposição de segui-lo, né? E aqueles que recebem esse chamado de Jesus, eles são chamados a anunciar e a mostrar o Cristo a todas as outras pessoas. E veja, Natanael, ele conhecia as profecias. Conhecia, ele sabia que o Messias ele viria de Belém, né? Por isso chamado Jesus de Nazaré, porque aonde ele se tinha criado. Mas os textos bíblicos também, por isso Natanael ele fica um pouco balançado, né? Mas quando Jesus então se mostra como Deus para ele, então ele fica plenamente convencido, né? E aí Natanael responde: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus responde para ele: você está acreditando porque eu disse que te vi debaixo da figueira, mas coisas maiores do que essa você verás. E aí Jesus, né, escancara de vez para Natanael quem ele de fato é. Então, o que essa meditação do Evangelho quer nos dizer hoje, queridos irmãos? Assim, de uma maneira bem prática agora, colocando tudo isso que nós acabamos de meditar aqui e de tentar entender. É que, veja, Jesus ele continua nos chamando, nós precisamos ter o nosso coração disponível para ele, né? E segundo, que ao sermos chamados por ele, nós também automaticamente somos enviados por ele a tantas outras ovelhas que precisam ainda do toque de nosso Senhor. Vamos pedir hoje, nesse evangelho de hoje, que a gente tenha um coração, primeiro, um coração sem dolo, como o coração de Natanael. Jesus mesmo faz um elogio a ele, né? Aí vem o israelita sem falsidade. Ou seja, alguém transparente, alguém que é o que é mesmo, né? Não é alguém, porque a palavra hipocrisia vem de máscara, né? É de mostrar algo que não é. Não. Natanael é exatamente o contrário dos fariseus. Ele é aquilo que ele é, né? Ele é uma pessoa transparente, alguém sem falsidade. Jesus elogia isso nele, que a gente tenha um coração assim, transparente, como o de Natanael, mas que a gente tenha um coração como o de Filipe também, que ao ser chamado por Cristo, ao ser convencido por ele, que a gente possa levar Jesus àqueles que precisam ainda conhecê-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.